Está começando Esporte de Peso com Josenildo Souza. Alô, amigos e amigas do esporte. Estou aqui no estúdio K-Cast, segundo episódio do podcast Esporte de Peso. Estou aqui para falar de um projeto muito especial para mim. O podcast Esporte de Peso será mais do que um podcast. O Esporte de Peso será uma plataforma dedicada à valorização dos atletas e do esporte em Arapiraca. Acreditamos que o esporte é fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade, não apenas fisicamente, mas também socialmente e culturalmente. Através de entrevistas, reportagens e debates, o Esporte de Peso busca dar voz aos atletas locais, contando suas histórias, suas conquistas e seus desafios. Queremos mostrar o talento e a dedicação desses homens e mulheres que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para seguir seus sonhos. Nosso objetivo é inspirar novas gerações, mostrando que, com perseverança e paixão, é possível alcançar grandes resultados. O esporte de peso não se limita a destacar os atletas de alto rendimento. Também damos espaços para os atletas amadores, os jovens talentos e os projetos esportivos que contribuem para o crescimento do esporte em Arapiraca. Acreditamos que cada um, à sua maneira, contribui para a construção de um Arapiraca cada vez mais forte, cada vez mais unida pelo esporte. Por isso, convido a todos a acompanharem o podcast Esporte de Peso e a se unirem a nós nessa jornada de valorização do esporte arapiraquense. Juntos, podemos construir um futuro ainda mais brilhante para o esporte da nossa cidade. Vamos iniciar falando um pouco dos nossos apoiadores. Herculano Formen, no centro da cidade, e Herculano Prêmio, na Avenida Ceci Cunha. Eu uso Herculano Formen. Posto Terra Nossa, 2 unidades, um na Brasiliana, outro no Nilo Coelho. Comedoria Escritório. Alô, Comedoria. Radar Automóveis está na rede? Está tranquilo. Fiat é na Radar. Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora e KT. Kika Tenório, transformando vidas, inspirando pessoas. Além do queridinho da cidade, é o Supermercado São Luís, no Baixão, no São Luís, Ceci Cunha, Cacimbas, Casuzinhas e, brevemente, mais uma unidade lá na Massaranduba. Podcast Esporte de Peso. Você pode nos acompanhar e se inscrever, curtindo, compartilhando no YouTube, no Instagram e no Spotify. Esporte de Peso é a mais nova vibração esportiva da cidade. Hoje, com muito prazer, com muita alegria, estou aqui com a Suzana Kelly Cordeiro de Souza Nascimento, fisioterapeuta, empresária e triatleta amadora, genuinamente arapiraquense. Nasceu na terrinha. Vai nos cumprimentar a partir de agora. Ela que é casada com o Christian, é a mãe do Nicolas e da Nicole, filha do Freitas Nascimento e da Cleide. Quem não conhece? Freitas Nascimento, um grande ídolo da torcida alvinegra, um grande jogador que está registrado na legítima história do Asa de Arapiraca, um goleador nato, um homem que conheceu com muita maestria
aquele território do estádio municipal, onde fez inúmeros gols, né, inúmeros gols, e se consagrou, de fato, como um grande ídolo, né, da torcida alvinegra de Arapiraca. Eu gostaria, nesse momento, Suzana, que você cumprimentasse a todos e, em seguida, contasse um pouco do seu histórico, né, de como nasceu essa arapiraquense, o que é que fez a Suzana na sua juventude, né, na sua infância até, e depois contar um pouco como é que nasceu, como é que desfrutou todo esse interesse pelo esporte. Boa noite a todos, né? Quero agradecer primeiro a você, né? Um grande amigo. Eu me sinto assim, estou muito feliz em poder estar aqui, né? Dando a minha contribuição também aqui a esse projeto lindo, né? Assim, maravilhoso que realmente vai mudar, eu creio, toda a história do esporte aqui na nossa cidade. Então, assim, muito obrigada a você e a todos, né? E já agradeço e também parabenizo. E vamos lá falar um pouquinho, né, Da disso, Suzana, né? da Suzana. Desse orgulho hoje de Arapiraca, né? Eita, isso aí. Tornou-se num atleta de referência para todos nós. Pois é, Josenildo, o esporte desde o ventre, né? É verdade. Desde o ventre da minha mãe, né, já vem isso de muito. A minha mãe ia comigo na barriga para o estádio de futebol acompanhar meu pai. Então eu sempre A gente falou respirei muito do esporte. pai, né, do Freitas, mas vale lembrar, né, da Cleide Cordeiro, né, que Isso. foi garota Bradesco, né? Sim, verdade. Belíssima Cleide, né? Aliás, para ser garota Verdade. Bradesco, precisava ser muito bonita, né? Pois é, tinha que estar em forma, É né. verdade. Então é isso, né, a gente de muito cedo, acompanhando meu pai, e o esporte sempre esteve presente mesmo na nossa vida, na nossa casa, né. E desde a infância, ainda no Colégio Bom Conselho, eu participei sempre ali ativamente dos jogos, jogava handebol, e toda a minha adolescência e início de faculdade, assim, sempre o esporte esteve mesmo na minha vida, não foi algo que começou assim de repente. Eu sempre fui fascinada mesmo, sempre amei esse universo. E aí dei uma parada na época do meio da faculdade ali, a gente com outras coisas da vida, né, casamento, filhos, a rotina natural das coisas, Da vida, da né? vida, né. E aí depois de um tempo, há mais ou menos uns 10 anos, 2011, na verdade, eu voltei, assim, a correr, a pedalar, e aí aos poucos, né, a gente foi se engajando e tomando gosto e descobrindo essa todo esse universo do esporte, da atividade física, do bem-estar, do desafio e tudo isso que envolve, né, até que eu já corria, já pedalava e uma vez um amigo falou: "Por que não nadar? E por que não juntar isso aí e conhecer o triatlo e entrar no triatlo", que a princípio era uma coisa, assim, muito distante para mim. Mas como eu sempre tive envolvida e sempre gostei de Até porque aqui desafios, em Arapiraca mesmo não é uma conduta esportiva comum, não é isso? comum, exatamente, por a gente não ter praia, nem rio, né, assim, a natação na verdade é o maior desafio para a gente aqui, porque a gente treina em piscina para competir no mar, em águas abertas, né, então essa parte sempre foi o meu calo, na verdade, né. Mas aí, enfim, eu comecei e aí me encantei. Aí você falou do casamento, né? Sim, Aí do casamento, 2 frutos, né? sim, O sim. Nicolas, Nicolas, que hoje é estudante de medicina, né? isso, A Nicolas. gente fala dessas coisas assim, mas aí é quando a gente olha pelo retrovisor e entende como o tempo está passando Passa rápido, né? mesmo, é verdade. Então, o Nicolas hoje com 22 anos, né, meu filho mais velho, que, enfim, me enche de orgulho, né, estudante de medicina da Universidade Federal daqui de Alagoas, mas o campus já aqui de Arapiraca, né, está no 5º período, e um menino maravilhoso que dispensa comentários, né, como mãe. E a Nicole, com 10 anos, né, 12 anos depois veio a Nicole,
E aí tem a eu digo que é a minha duplinha, né? Nicolas e Nicole. E o Christian, né? Que meu esposo, meu parceiro em tudo isso e muito mais, assim. Quem inspirou quem? Você inspirou o Christian ou foi o Christian que te levou para o esporte? Pois é, fui eu que trouxe o Christian para o Foi esporte, exatamente, né? O Christian realmente nunca teve, assim, essa essa aptidão? aptidão, não tinha influência, né, de esporte, mas aí eu comecei e aí trouxe ele, e foi quando a gente começamos a pedalar naqueles Tudo grupos. começou através do ciclismo. Sim, sim, eu já corri, assim, esporadicamente, mas aí foi quando surgiu um convite para a gente fazer parte de um grupo de ciclismo, de amigos que pedalava, fazia trilha, passeio, e aí começou assim, né, com bicicletas de mountain bike, aquela bicicleta do pneu grosso, onde é mais para barro e trilhas, né. E aí eu trouxe o Christian, quando a gente foi comprar as primeiras bikes, quase fo era parecia que o mundo ia se acabar, porque a gente nem imaginava os valores, né, que a gente vai com e achava que uma bicicleta era uma coisa, mas aí quando a gente chegou na loja para comprar a primeira bicicleta, o Christian quase não quer comprar, porque não imaginava que existia bicicleta naquele valor, que nem era um valor assim tanto, mas a gente não associava um valor à bicicleta, né, era como se bicicleta fosse algo mais, Porque aí enfim. já vai para um lance mais profissionalizado, né, assim? Hoje sim, mas naquele tempo nem tanto, né, Nem só que já tanto. era um valor, assim, a gente um exemplo, eh, R$ 1.000 já seria um valor muito grande para você dar numa bicicleta, E que a nos gente tempos nunca. atuais, hoje, para alguém que queira iniciar, ele investe quanto numa bicicleta comum, digamos assim, numa bicicleta simples que ele possa iniciar, assim, Então, o Josenildo, ciclismo? hoje e naquele tempo também, mas hoje com a evolução, né, hoje existe para todos os gostos, é igual um carro, né, tem aquela linha de entrada, então tem as bikes mais simples e isso vai até onde você até a sua condição, na verdade. Então, assim, se você quer começar, a gente já tem bikes novas, né, a partir de 2, 3, 4 e aí vai sem limite. É coisas assim que quem não está no meio acha até como uma bicicleta um valor aproximado de um carro ou até de um carro, então assim, que só quem está ali naquele meio é que consegue Tá, mas entender um para pouco o isso. meio que você convive, para o meio que você hoje está, digamos assim, participando ativamente, é comum a bicicleta chegar assim, em média, a quanto? Aí a 30, 40, 50 e até mais que isso. É, Tá mais que até isso, né? mais que isso. Quando você passa a ter um nível maior, a ter uma performance maior, a buscar coisas mais, aí você também automaticamente você é condicionado a ter que ir melhorando seus equipamentos. E esse gosto vai crescendo, né, Suzana? Vai Sim, aumentando. sim, Aí você vai gerando um desafio, a vontade de sair para uma bicicleta melhor, melhor, né? é. O diferencial disso está no tamanho ou no peso? No peso, é. O peso é bem determinante, o peso, questão de pneus, roda, e aí vai tendo todos aqueles acessórios que vão deixando a bike mais leve, mais rápida, né, e cada vez mais ela vai desenvolvendo velocidades maiores e isso, quanto mais ela vai ficando mais, como é que eu posso dizer, aumentando esse nível, que vai levar você mais além ali, ela vai também encarecendo, porque é como qualquer outra coisa, né, que Tá. você vai. Para você, nos tempos atuais, numa prova, digamos, de ponta, numa prova que você esteja buscando ali um objetivo, chega a quantos quilômetros de Então, velocidade? isso depende muito do percurso que a gente vai fazer, né, agora mesmo Brasília foi a prova mais rápida que eu fiz até hoje, né, então eu fui para essa prova, foi a minha 9ª prova nessa distância e já competi em vários lugares, Florianópolis, Aracaju, Maceió, e aí a depender do percurso da prova a gente consegue imprimir determinada velocidade. Sendo que em Brasília agora foi
uma prova muito rápida. O ciclismo, né, eu consegui atingir uma velocidade média de 35 quilômetros por hora nos 90 quilômetros. Então, eu andei acima disso o tempo inteiro. Então, tinha muito tempo que eu estava a 40, 41, a 42, daqui a pouco baixava para 36, 35, 38, mas a velocidade média que eu consegui atingir nos 90 quilômetros dessa prova foi 35 quilômetros por hora. Então, eu fiz os 90 quilômetros em 2 horas e 34 minutos, que foi o meu recorde pessoal também nessa distância para esse Você tempo. bateu o seu Bati recorde. meu recorde nessa distância, que meu recorde foi em Aracaju em novembro, era 2 horas e 40. E aí eu consegui baixar agora para 2 horas e 34 lá em Brasília, que foi um pedal bem mais rápido, né? O asfalto diferente, as pistas mais roláveis, né? A gente conseguiu desenvolver essa velocidade de uma forma melhorada. Pois é, a Suzana Arapiraquense já conquistou quantos títulos no estado de Alagoas? Na verdade, como já conquistei muitos títulos, Josenildo, assim, sinceramente, eu não tenho isso registrado, né? Assim, a gente tem em casa todos os troféus, medalhas, mas assim, em Alagoas, no ciclismo, eu sou 5 vezes campeã, né, alagoana de ciclismo. Isso é uma coisa que a gente consegue assim mensurar, mas assim, as corridas de rua que eu já participei e ganhei, eu não consigo, porque foram muitas. As corridas de triatlon que eu já conquistei aqui, eu não consigo contar mais, né? Em Aracaju eu já participei de várias. Então assim, são 10 anos, para o ano eu completo 10 anos de triatlon. Já uma década, Então é né? uma década. Então eu não tenho realmente registrado todas essas conquistas, né? A gente vai guardando as mais importantes, né? Que essa de ciclismo, como é algo assim que eu venho sendo, desde que eu fui a primeira vez campeã, eu venho sendo consecutivamente. Então, eu sou 5 vezes campeã alagoana de ciclismo. Então, isso aí tem como a gente guardar. Mas essas provas menores que a gente vai fazendo aqui, fora do estado, em outros estados, realmente não tem como a gente ir guardando, mas assim, graças a Deus, a gente tem uma história assim de vitórias, de conquistas, né? E isso faz a gente assim muito muito feliz com isso, mas na verdade não são essas conquistas que nos move, né? Tem muito mais coisa que alimenta a gente, que nutre a gente, que faz a gente continuar, na verdade. Nós vamos unir isso aí que você colocou, né, do que nutre, né, ao atleta, mas eu quero também que você fale um pouco do desafio da mulher. Como é uma mulher arapiraquense, né, Sim. participar ativamente de tudo isso? Pois é, esse é o maior desafio, né, na verdade, a gente conseguir desenvolver todas as nossas funções, né, de mulher, de dona de casa, de mãe, de esposa, de filha, né, de tudo que a gente faz ali no nosso dia a dia e a gente juntar isso ao que realmente dá combustível para a gente conseguir fazer essas coisas. No meu caso é assim, né? Por mais que pareça difícil, que às vezes algumas pessoas perguntam: como é que você consegue? Como é que você trabalha? Como você tem tempo para isso? Porque o triatlon, na verdade, ele todos os dias eu treino e todos os dias eu treino pelo menos 2 vezes por dia. Então, assim, é algo que exige mesmo muito, né, assim, de tempo, de dedicação, mas a gente vai, né, o amor a isso e o que isso nos devolve é o que faz a gente ir conseguindo vencer, dar conta, né, dessa rotina de trabalhar fora de casa, de trabalhar como eu trabalho também com o Christian, cuidando das nossas coisas, de cuidar dos meninos, de cuidar da casa e fazer o esporte que eu amo, que realmente me alimenta, me faz feliz e que eu consigo também, através desse esporte, ajudar muitas pessoas. E essa é uma parte assim que até me emociona um pouco, né? Porque é muito transformador o que a gente consegue fazer através do esporte na vida de outras pessoas. Então, assim, para mim, isso, as conquistas, é maravilhoso,
É muito bom a gente subir no pódio, a gente ganhar, a gente conquistar, é maravilhoso, não tem como não dizer, né, que é como se fosse assim, é o nosso é a nossa recompensa daquele É, esforço o diário. resultado gera o estímulo para continuar. Exatamente. Mas não é isso que faz a gente continuar, não é isso que faz a gente, eh, que alimenta É você mesmo. entender isso que você colocou bem, que alimenta, é você abrir portas para outras pessoas, Isso, né. é você transformar o esporte, ele transformou a minha vida Susana como pessoa, o esporte ele transformou a minha vida com o meu esposo, né, a minha vida em casa com os meus filhos. Isso gera até uma unidade, né, assim, Sim, sim, para fortalecer para o casamento, fortalecer né, isso, a relação, exatamente, a né. relação. Então a união, a parceria, Isso fez bem, não fez? demais, demais. É uma coisa assim que hoje eu nem sei como seria a nossa vida sem o esporte. Sem o esporte. É, porque é algo tão forte hoje na nossa vida, hoje não, eu falo hoje, mas assim, há muito tempo, né, que a gente não consegue se ver sem fazer isso. Então, assim, é isso que faz a gente permanecer, é isso que faz a gente ir sem vontade, às vezes, sem coragem, porque às vezes a pessoa fala: "Todo dia você está assim, com essa motivação, com essa animação". Não, tem dia que eu vou, porque eu sei que depois vai me fazer bem. Vai aos empurrões. Isso, eu sei que se eu não for, eu vou ficar ruim depois por não ter ido, eu vou ficar triste, eu digo que eu fico lenta, lesa, e eu preciso daquilo realmente. Então, assim, eu vou porque eu sei que depois aquilo vai me fazer muito bem. Então, nem sempre a gente está animado, feliz e para fazer, não. Tem dias que a gente está sem coragem mesmo, com preguiça, a cama é mais agradável, né. A gente acorda todos os dias 4 da manhã, 3h50, E essa 4. rotina de treinamentos é sempre em dupla, você e ele? Então, na grande maioria dos dias, né, porque o Christian ele é ciclista, né, e ele corre por amor, assim, não tem aquele compromisso. Hora ou outra ele participa de uma corrida, mas o esporte dele é o ciclismo. Então, é bem diferente de mim. Eu tenho que treinar 3 modalidades, eu tenho que nadar, pedalar e correr. Então o ciclismo a gente sempre está junto. Os nossos treinos sempre são juntos, mesmo ele tendo os objetivos dele, as provas dele, mas a gente sempre treina junto. Agora a corrida e a natação eu fico ali, de vez em quando ele me dá uma ajuda na corrida e para nadar, a natação é o meu calo mesmo, que eu tenho que ralar só e com alguns amigos, professores, enfim, que está ali me dando Você força. precisa, é natural que venha as orientações, porque você vai crescendo o seu nível. Sim, Na medida em que você vai crescendo, é necessário você ter um acompanhamento de uma equipe sim, de sim. pessoas que cuida. Como é formada essa Todo equipe? todo um suporte, né. Nutricionista, não sei o Isso, quê. isso, Fala é. pra gente disso. Então, quando a gente vai aumentando, né, os nossos anseios, né, e vai querendo ali chegar em lugares mais altos, vamos dizer assim, é necessário realmente toda uma preparação para que você atinja aquilo, não basta só treinar e treinar todo dia, você precisa realmente estar ali com alguns profissionais que vão te ajudar a chegar naquele lugar que você deseja. Então hoje não, há muito tempo a gente já tem, assim, uma equipe, né, de nutricionista, de médico do esporte, de fisioterapeuta, o meu treinador que é o treinador que monta toda a minha planilha de treino, das 3 modalidades, né, que faz toda a minha preparação para toda prova, a gente faz o ciclo para aquela prova e aí treina especificamente cada modalidade, É né. impressionante como uma coisa vai puxando outra. Esses profissionais, são todos de Arapiraca ou do estado? Como é que funciona isso? Eu Então estou falando disso da geração de renda, né, sim, porque sim, acaba estimulando mesmo outros sim. profissionais da área, né. Sim. Então, hoje eu tenho o meu personal, né, o treinador da academia aqui, né, ele é daqui de Arapiraca, o Bruno. Eu treino na academia Fit Club, que também é uma academia daqui de Arapiraca. A minha nutricionista, ela já atendeu aqui em Arapiraca, agora ela não está atendendo mais, ela é de Maceió.
né? Meu treinador, ele é de Fortaleza. O meu médico é daqui de Maceió, o Diogo, né? Ele atende aqui em Arapiraca 3 dias na semana. E a minha fisioterapeuta daqui de Arapiraca também, a Verânia. Então, Tá. assim, a grande maioria daqui, né? É só realmente o meu treinador que é de fora, mas a maioria das pessoas que estão junto comigo, meu treinador de professor de natação é daqui também, o Como é Brito. essa relação, assim, de conduzir esse trabalho? Por exemplo, o teu treinador é lá de Fortaleza, aí vocês fazem isso Tudo online, tudo né? online. Sempre que dá, a gente se encontra. Agora mesmo ele estava em Brasília. Na verdade, ele é de Fortaleza, mas ele está morando na Espanha hoje. Então, ele mora na Espanha, mas ele sempre está aqui no É a Brasil. modernização, né? Pois é, então, assim, sempre que tem uma prova aqui mais próximo que ele vai participar, a gente se encontra nas provas, mas, assim, é tudo online mesmo. É via WhatsApp, videochamada, e aí a gente está sempre conversando. A gente não está fisicamente ali presente, mas assim, o contato é muito constante, né? Porque ele acompanha meus treinos diariamente, vai ajustando tudo, então é bem Embora assim. ainda você esteja numa relação do esporte amador, mas assim, toda essa conduta já me parece assim com um senso de profissional já bem estabelecido, né? Pois é, na verdade, a gente termina nessa busca, né? Porque hoje o amador, na verdade, ele tá tão próximo ali do profissional, o nível, né? Porque assim, eu falo até nos outros esportes, eu não sei porque eu tô assim, não faço parte, mas no triatlo, às vezes o que difere é que o amador ele desenvolve a alta performance, mas tem toda uma vida em torno, né? E o profissional ele vive para alta performance. Então, às vezes o que difere termina sendo isso, porque o amador ele está cada dia mais atingindo ali uma performance tão elevada e com toda essa estrutura do profissional que realmente se aproxima demais, né? O profissional ele ganha para aquilo. O elite, o atleta profissional de triatlon hoje, ele vive para o esporte. Então, ele é o trabalho dele, né. E a gente é amador, a gente faz o esporte ali por amor realmente, né, mas ali sempre nessa busca de performar e de estar ali nas melhores condições para isso e tendo toda uma vida ali paralelo, né, que é o Eu, grande desafio eu mesmo. vou tocar em um ponto que é de muita importância na relação esportiva, né? E eu estou falando porque a sua formação é fisioterapia, né? Sim, E tudo isso também traz um ganho enorme para a saúde, né? Isso, sim, Suzana. sim, Fala um pouco de porque assim, por exemplo, você falou do seu acompanhamento com a fisioterapeuta, sim. mas aí nesse caso você já conversa com ela no nível de formação, porque você também é fisioterapeuta. E assim, o ganho da saúde, né, com a prática esportiva. Fala um pouco disso. Então, o esporte é determinante, né, assim, nesse ganho do condicionamento físico. Então, não tem nem como a gente separar. A gente fica muito feliz em ver a cada dia esse crescimento realmente das pessoas em procurar um esporte, em se engajar em grupos, em estar ali buscando isso, porque é buscar saúde, né? Então, você está desenvolvendo o esporte mesmo sendo por lazer, por ser um hábito ali de uma prática saudável, de você estar tendo ali aquele momento seu, mas ainda assim ele consegue promover, assim, ganhos tremendos, né, na saúde. Mudou alguma coisa da tua vida, do ponto de vista de saúde, depois da sua depois de você ter se entregue, assim, ao esporte? Porque você era mais cheinha, tudo mais e tal, e hoje você está Verdade. tá na plenitude da sua forma, posso dizer assim? Pode dizer assim, é verdade. Então, eu era mais cheinha mesmo, e
com o passar dos anos, né, e com o passar dos treinos, a gente vai realmente cada vez mais melhorando essa composição corporal nossa, né, e até para você competir bem e estar bem, você tem que estar o mais ideal possível ali da sua composição corporal para que o seu corpo ele desenvolva o melhor possível ali aquela função, né. Então que a gente possa entregar o nosso melhor ali, o nosso corpo ele realmente tem que estar Deixa eu abastecer aqui eu a atleta agradeço. com uma aguinha. Então eu melhorei muito, eu nunca tive, graças a Deus, nenhuma doença de base, nenhuma doença hereditária, embora eu tenha, a hipertensão e a diabetes bem presentes, né, na minha família, tanto por parte do meu pai como da minha mãe. Mas graças a Deus, né, se eu iria desenvolver isso, o esporte já me blindou até aqui, né. Então hoje eu tenho 43 anos e graças a Deus não tenho nenhum indício de nenhuma dessas doenças que a gente sabe que uma das maiores causas, depois da questão genética, é a obesidade, é a questão dos maus hábitos, né, e a gente sabe que o esporte ele combate isso diretamente. Então graças a Deus por isso. E o que a gente ganha, além disso, em relação à estética, ao bem-estar, isso já vem de bônus, né. Então, o ideal realmente e o mais fantástico de tudo é a gente ter a saúde. E aí depois da saúde, tudo vem como bônus, né. Então, a tua prática do dia a dia, dos treinamentos, das provas, essa coisa, acabou te livrando completamente disso tudo. A atleta Susana hoje não toma nenhum remedinho diário. Não, eu tomo só a suplementação, A suplementação que que é vai me necessária para o ajudar para desenvolver fortalecimento, isso né? nos treinos, graças a Deus, estou até aqui, né, a gente está saudável, podemos dizer assim, Pois é, a graças a Deus. importância disso, né, até para é o que eu falei na abertura aqui, da inspiração, né, da inspiração para que outras pessoas tenham a atividade física como uma prática do dia a dia para melhorar, né. Sim, Isso dá até mais vida para o atleta, né, assim. sim, sim, com certeza. Eu costumo dizer sempre, né, às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas eu não consigo correr, eu não consigo pedalar", mas assim, ninguém começa correndo. Eu lembro quando eu comecei na academia, eu corria na esteira, eu corria 2 minutos e caminhava 1 minuto. Isso eu fiz muito por muito tempo isso, e depois eu fui aumentando, quando eu nem imaginava que um dia eu ia correr 5 quilômetros, né, que um dia eu ia fazer uma maratona, como eu fiz uma maratona depois de pedalar 180 quilômetros, eu fiz uma maratona de 42 quilômetros. Eu nunca passou pela minha cabeça isso. Então assim, ninguém começa a gente é por isso que é o começo, não é o fim, né. Ninguém começa pelo fim, não, ou de lá para cá. Não, a gente vai começando caminhando, e trotando, e correndo 1 quilômetro, 2 e à medida que você vai se envolvendo com isso, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Então, não tem essa cobrança, essa comparação E é que impressionante como assim, eu vou falar um pouco de mim, porque eu sempre fui cheinho mesmo desde criança. Mas, assim, ultimamente eu tenho frequentado a academia e, assim, é impressionante como a gente vai conseguindo fazer um pouco mais a isso, cada a dia, né. cada Eu estou dia. tendo o acompanhamento, né, e, tendo os cuidados também Sim, com sim, nutricionista, essa coisa, dando uma equilibrada para não sim. ficar tão tão fora da tão fora de forma. Mas Uhum. assim, é gostoso a gente sentir essa atmosfera, de sentir o desejo de fazer algo mais no dia seguinte, né. Exatamente, isso envolve mesmo, né. Eu digo que no início é sempre assim, é muito mais sacrifício, mas depois que você vence essa etapa do sacrifício, de ir ali mesmo sem vontade, mesmo sem se você vencer essa parte, depois o seu corpo ele vai desejar aquilo, ele vai querer aquilo, e aí você muda de fase, você passa de fase e você passa a ter essa nova sensação do bem-estar, do prazer, da disposição, de você ter vontade de fazer aquilo. Então eu digo sempre: procure fazer algo
que você vai se sentir bem, porque às vezes você está até fazendo algo que não é bom, que você está ali por uma coisa ou por outra, mas que você vai fazer um período e depois você vai abusar daquilo. Então, o ideal é você buscar algo que, de alguma forma, você sinta prazer naquilo, mesmo que tenha o sacrifício ele vai ter sempre. Principalmente se você for querendo mais, eu amo correr, mas meus treinos de quarta-feira tem dias que eu só olho o que eu tenho que fazer 5 minutos antes, porque se eu olhar antes, eu falo, ai meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que fazer esse treino amanhã. Então, assim, não tem nada fácil, não é fácil, sempre vai ser difícil. A gente sempre diz, ou a gente é, tem que ficar mais forte, porque o treino ele nunca vai ficar mais leve, ele sempre vai estar ali estimulando você a você fazer o seu melhor. E o melhor da gente nunca é na zona de conforto. O melhor da gente, a gente sempre vai ter Tá que no buscar desafio, ele no né? desafio, em você superar e buscar aquilo ali, porque senão não vai. A gente acompanha, Suzana, sobretudo na relação do ciclismo. A gente acompanha muito e a gente ainda percebe que há, digamos assim, uma falta de compreensão, porque o ciclismo você não corre em área específica. É, Aliás, você não pedala em áreas específicas. Você pode até ter uma área dessa natureza, mas na maioria das vezes você está sempre em via pública, exposto. né, É, exposto. E isso. essa relação com os motoristas, com o trânsito, como é que é isso? Assusta? Demais, demais. Fala um pouco Isso, para gente. isso infelizmente, né, foi muito, muito bem colocado assim por você. Agora esse ponto, né? Assim, a gente da pandemia para cá, o ciclismo ele cresceu demais em Arapiraca, né? A gente antes da pandemia só existia aquele grupo, um ou outro que todo mundo já se conhecia, mas pouquíssimas pessoas. Mas hoje em dia você sair daqui para até o Limoeiro ali, quase todos os dias é muita gente nesse trajeto, né? E nós todos, né, que estamos ali pelo menos 3 vezes por semana, é é é assustador. A gente tem dias que a gente passa cada susto que você diz dá vontade de dizer: "Ai, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui?", sabe. Tem hora que você diz assim é susto mesmo, de passar aquele carro que tira um fino sem necessidade nenhuma, às vezes a pista a gente, graças a Deus, é duplicada hoje, né. Brutalidade mesmo, né? Brutalidade, ignorância, quer tirar fino, às vezes, por fazer, às vezes, quer fazer um susto, né. E, às vezes, a gente anda no acostamento, mas anda também na via, né, não tem como dizer: "Não, a gente anda no acostamento", não, infelizmente, a velocidade que a gente desenvolve em treinamento, às vezes não permite que a gente ande no acostamento, porque a gente anda em a velocidade a 50, a 60, às vezes até mais que isso, então a gente desenvolve uma velocidade que permite que a gente esteja ali em cima. Só que, infelizmente, a gente não tem essa compreensão dos motoristas, assim, não de todos, claro. A gente vê pessoas que dá preferência, que segura às vezes um pouquinho ali, porque hoje, dia de terça-feira, se você chegar ali na polícia, tem 50 pessoas saindo para pedalar 5 horas da manhã, um grupo de 50 pessoas. Então, às vezes, um carro vem ali e ele tem que esperar um pouco, né? Porque é muita gente, são 50 pessoas e 50 bicicletas. Então, assim, é um volume grande. Mas é um desafio e é assim um risco, porque não tem como a gente dizer que não existe, o risco é real, né, mas que a gente sai ali, pede a Deus. Eu digo sempre, a minha mãe, ela é uma das pessoas que mais: "Minha filha, tenha cuidado", e eu sinto que ela fica assim, né, apreensiva, mesmo depois de tantos anos e eu fazendo isso 3 vezes por semana no mínimo. Mas, não tem como, a gente não tem nos finais de semana, quando os treinos são muito longos, acima de 100 quilômetros, a gente geralmente vai com batedor, vai com o carro ali atrás para dar aquele suporte, mas a gente não faz isso todos os dias, às vezes os treinos são mais curtos, enfim, pela questão do dia a dia a gente não consegue. Mas essa questão dos motoristas realmente
é necessário ainda muita conscientização, muita divulgação também, para que eles possam, cada dia mais, né, estar ali atento e entender que a gente está ali só querendo fazer a nossa atividade e vai um pai, vai uma mãe, vai um tio, vai um esposo, não é um ciclista, nem um E você boneco, tem né? percebido que isso tem, digamos assim, aumentado para melhorar essa relação condutor e ciclista? Você percebe que isso tem melhorado? A gente percebe em alguns momentos, quando às vezes acontece uma situação, quando de repente existe um trabalho dos órgãos, que às vezes de conscientização dos órgãos, a gente percebe que por um momento eles ficam mais atentos, mais cuidadosos, mas aí depois acho que dá aquela relaxada de novo, e aí volta, né, essa correria também do dia a dia, essa falta de paciência que termina envolvendo muito todo mundo, o pessoal que anda em carros grandes, às vezes, né, tá ali naquela rotina que às vezes não para muito para pensar e para E a ver, gente né. já registrou algumas situações aí assim que mexe completamente com o emocional de todos, né? Porque É, eh, tem muita coisa também associada ao álcool, né? De sim, condutores também que tem. bebem A gente muito. evita muito pedalar, assim, depois de feriados, de festas, né. A gente pedala geralmente no sábado, mas sempre que tem show, a gente evita tá ir pedalar ali naquele trajeto de festas, porque a gente sabe que infelizmente tem essa questão do álcool, as pessoas passam a noite acordada, enfim, e aí os riscos, né, eles se São multiplicam bem maiores, né? maiores. Bom, Isso. a gente segue aqui no esporte de peso, né, com os apoiadores, o Herculano Formen, no centro da cidade, o Herculano Prêmio na Avenida Ceci Cunha, além do posto Terra Nossa, são duas unidades, uma no Brasiliana, outra no Nilo Coelho, comedoria e escritório do meu amigo Fabinho, a melhor cozinha da cidade, né? Alô Comedoria. O Radar Automóveis está na rede, está tranquilo. Fiat é na Radar. Coleta soluções ambientais. Renove Construtora. Kika Tenório transformando vidas, inspirando pessoas. E o queridinho da cidade, Supermercado São Luís, no Baixão, São Luís, Ceci Cunha, Cacimbas, Casuzinhas e Massaranduba, né? E você vai poder nos encontrar aí, o Esporte de Peso Podcast. Você vai lá, se inscreve, curte, compartilha no YouTube, né? Estamos também no Instagram e no Spotify, né? É só, nós estamos disponíveis aí em todas as redes sociais, tá bom? Em todas as plataformas. Você me trouxe aqui uma medalha, né, e acho que aqui um reconhecimento, um diploma. Essa é a maior conquista? Até aqui sim, É. até aqui Eu sim. sei que estão curiosos e eu também. Eu provoquei porque, né, já sei aqui do que aconteceu, mas quero que você fale assim. Eu fico muito feliz, me causa até uma emoção muito grande, porque saber que a Suzana Kelly Cordeiro de Souza Nascimento vai nos representar internacionalmente. Então, você tem todo o tempo para detalhar de tudo isso, como é que você conseguiu, né, chegar a esse nível. Nos fale em detalhes, não tenha assim segredo, conte tudo direitinho para nós. Então, eu falo sempre, né, que quando eu começo a falar de esporte, da minha vida em si, dentro do esporte, eu falo mesmo, eu vou falando, mas Vai falando que está descontraído, está legal, tá tá, bom. tá muito bom. Você é a primeira mulher, né? Uhum. Aliás, nós fizemos a abertura com o Júnior Viçosa, ele que é uma das estrelas do Asa e foi uma revelação daqui, de Arapiraca, da região. Foi legal o nosso primeiro episódio com o Júnior Viçosa. Estou lhe trazendo aqui para esse segundo episódio e o terceiro, daqui a pouco eu vou anunciar, porque também
é uma coisa que me causa uma alegria muito grande. Ah, que Mas fique maravilha. inteiramente à vontade. Tá joia. Então, como você falou, né, e eu já falei para você, até aqui, Josenildo, realmente essa é a minha maior conquista, né? Assim, conquista e sonho, na verdade. Eu posso dizer que eu sonhei muito com esse momento, com esse certificado em Vamos trazer. mostrar esse certificado ali, Vamos né? lá. Aqui, ó, o certificado da Suzana. É Isso. a medalha, mostra essa medalha aí, É Suzana. a medalha aqui de finish, dá para ver. E eu sonhei E esse muito. aqui É o complemento é o desse. complemento. Isso. Quando a gente começa, né, no triatlo, e a minha primeira prova de triatlo de longa distância foi em 2016, né? A gente começa com aquele sonho de concluir uma prova de longa distância, que a princípio é algo assim bem bem difícil. É muito difícil quando você pensa assim, como é que eu vou pedalar? Nadar 1.900 metros, pedalar 90 e correr 21. Então, a princípio, a gente conseguir fazer essas 3 etapas da prova é o maior desafio. Não Começa importa pelo ciclismo, é assim? natação. Ah, vai pela primeira Primeiro você natação. nada, aí você sai da água, pega a bike, pedala os 90 quilômetros, deixa a bike e sai para correr a minha maratona. Então, a gente não pensa em tempo, a gente não pensa em performance, nada. Você só pensa em terminar a prova, né? E aí, em 2016, eu me propus, né, a fazer em Maceió o Challenge, que foi a primeira prova que teve em Maceió de longa distância. E eu comecei no triatlon em dezembro de 2015 e em agosto de 2016 eu estava fazendo essa minha primeira prova. E aí, uma prova assim muito difícil, porque acontece muitas coisas, né? Uma prova longa, onde eu fiz em 6 horas e 8 minutos, e eu tive uma série de dificuldades na água, tive cãibra na corrida, caminhei muito tempo, pensei em desistir, enfim, são muitas histórias, né? Mas que graças a Deus eu consegui me tornar finish da minha primeira prova de longa distância. E de lá para cá eu não parei mais, né? Então no próximo ano eu completo 10 anos de triatlo. Esse ano eu já agora em Brasília foi a minha 9ª prova nessa distância. E aí de lá para cá a gente vem não parei, né, nunca parei de treinar, veio a pandemia, a gente teve todas essas dificuldades, mas a gente sempre, todo ano estava ali fazendo provas. Aqui em Maceió, a gente teve o Ironman em Maceió 4, se eu não me engano, 4 anos, ou foram 5, eu fiz 3 provas dessas que tiveram lá. E aí fui fazer provas fora, e aí a gente vai melhorando, né? A gente vai melhorando, esse tempo vai baixando, e a gente vai começando Isso a você já foi a Maceió e aonde mais? Aracaju. A nossa isso, região Nordeste você já andou aí bem? já, assim, porque na verdade não são todos os estados que têm, né, que fazem prova, mas assim, Maceió a gente tem sempre, agora está tendo provas, como eu falei, em distâncias menores, né? Essa distância que são as minhas preferidas, são essas provas mais longas, mas eu faço provas mais curtas, como o Olímpico, que é 1.500 de natação, 40 de bike, 10 de corrida. Então, uma prova bem comum aqui, regional, aqui próximo da gente, sempre está tendo essas provas. Maceió, Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco. Então, a gente sempre está fazendo também essas provas assim, menores. Mas essas provas mais longas, elas já têm os lugares específicos de ter, né, o circuito já no Brasil. Então, eu já fiz, ela tem em Aracaju, que eu fiz agora em novembro, em Florianópolis eu já fiz também, em Fortaleza já fiz 2 vezes. Aqui, desse circuito só falta eu fazer São Paulo e Rio, que eu nunca fiz, mas os outros lugares que tem aqui, a gente já conseguiu ir fazer. E aí, a cada prova dessa, a gente vai se superando,
vai aprendendo, vai errando, enfim, é um caminho longo, né? Até eu chegar em novembro de 2024, que foi a minha prova que eu fiz em Aracaju, onde eu consegui pela primeira vez ficar entre as cinco melhores da prova, né? Que eu fui quarto lugar. E foi a primeira vez que eu me aproximei desse certificado, porque lá foram 3 vagas e eu fui a quarta. Então, a vaga parou em mim, né? Eu não consegui a vaga em Aracaju, porque a Você não vaga conseguiu em eu não Aracaju, consegui. Eu fui quarta e a vaga foi até terceiro. até terceiro. Então, eu comecei a pensar Ficou aquele assim, sentimentozinho foi. assim, ficou, né? Eu cheguei muito perto, No né? futebol a gente diria assim, bateu na Muito perto, trave. bati na trave, exatamente. É, mas foi. E aí, depois disso, eu falei: agora eu quero essa vaga. Agora eu vou atrás dela, Motivou custe o mais. que custar. É. E aí, naquele momento, eu lembro que fui uma das primeiras pessoas que eu falei, que foi meu treinador depois da prova, ele falou assim para mim: fique tranquila, a sua vaga vai vir em Brasília. E aquilo ali, eu peguei aquilo, sabe aquilo que às vezes uma pessoa fala uma palavra para você e você guarda aquilo ali? Então, eu guardei aquilo. Ele nem ele sabia a importância do que tinha Do aquilo que que ele me falou, né? falou, exatamente. Mas eu acreditei naquilo e eu falei: essa vaga minha vai ter que vir de todo jeito agora, no que depender de mim, né? Claro que a gente sabe que você está competindo com pessoas muito fortes. A minha categoria hoje é a categoria que em Brasília foi a que mais teve mulheres, uma categoria de um nível altíssimo, mas enfim, eu estava lá, né, no meio de todo mundo também. E aí a gente foi buscar isso. De novembro para cá eu entrei numa preparação muito séria. Você percebeu que nós falamos aqui um pouco antes do início da importância de beber água, né? E Sim, eu estou indo no seu e ritmo eu aqui. tô A água que você está bebendo aí, pois eu estou é, tá bebendo vendo como é aqui. bom? E olha que eu tenho direito a mais, né? Porque a minha caixa é maior, né? Pois é, então. E aí, Josenildo, graças Então, aí, antes de ir a São Paulo e ao Rio de Janeiro, para todo o orgulho de nós arapiraquenses, você está credenciada a ir para a Espanha, é isso? isso mesmo, Então, graças a fala Deus. orgulhosamente de tudo isso. Graças a Deus a gente conseguiu, né, essa credencial para ir representar, né, Arapiraca, Alagoas, Brasil, no Mundial de 70.3 de Ironman em Marbella, na Espanha. Então, assim, é algo é algo tão grandioso isso para mim que às vezes sabe que meu Deus, eu consegui isso. Eu fiquei assim uns 2 dias que eu ficava toda hora só assim: "Obrigado, meu Deus, obrigado", porque era algo assim tão longe de dizer assim: "Será que eu consigo?", mesmo você querendo muito, treinando muito, mas era algo ainda muito Para um jogador de futebol, que o futebol sempre é a referência, a gente sim, fala, é como se tivesse convocado para disputar uma Copa do Mundo. bem assim. Não é bem assim? É bem assim, porque, você vê o Ironman agora em Brasília foram 1.600 atletas, 17 países, então assim, um nível absurdo de pessoas altamente preparadas e querendo Capacitada, né? isso. Detalhe, assim, igual a mim, tinha tantas outras pessoas querendo isso, que se preparou para isso. Então, assim, foram buscar isso porque era a última prova que classificava para Marbella. Então, esse ano, a partir de agora, já vai classificar para o próximo ano. Então, a chance de ir para Marbella aqui no Brasil foi nessa prova de Brasília. Então, todo mundo que queria a vaga estava lá. Então são quantas vagas? Para a minha categoria foram 7 vagas. 7 vagas. Isso, e eram 70 mulheres. 70 70 mulheres. mulheres. E aí, por mais que eu não quisesse me impressionar, né, colocar esse peso na prova para mim, mas dentro de mim eu queria isso. E as pessoas que estavam mais próximo de mim, eu não falava, não, não abri muito isso, mas quem estava ali junto comigo no meu dia a dia sabia do meu desejo por essa vaga, de que eu estava indo para Brasília para buscar essa vaga.
E aí, né, nós fomos. Eu me preparei, fiz todo o ciclo, todo o planejamento, graças a Deus, tudo certo. E fomos para Brasília. E aí, né, lá em Brasília, nunca competi lá, né, embora tinha tudo para ser realmente uma prova rápida, para E ser tem uma a prova. questão, Suzana, também, que para gente que está por aqui, muita gente fala do clima seco lá de Brasília, né? Isso. Isso, como é que foi? Isso era uma das preocupações, né, da gente, como o nosso corpo ia se comportar naquele clima. E como é que você se preparou aqui, baseada no clima seco de Brasília? Isso, a gente tentou, Josenildo, simular ao máximo essa elevação de temperatura, essa secura durante os treinos, né. Então, assim, muita gente me viu correr aqui, ali na avenida, na duplicada, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Tinha hora que eu ia toda disfarçada, que eu dizia: "Meu Deus, se alguém me ver por aqui, vai dizer: 'Ela pirou de vez'". Meio-dia a mulher está correndo no meio da rua, né. Então, assim, eu saí para correr várias vezes, 9h30 da manhã, 10 horas. Eu fiz longo de corrida de 18 quilômetros, pra chegando em casa 10 para meio-dia. Então, assim, tomei sol, por isso que todo mundo fala que eu estou mais pretinha também. Também. Além de estar mais magrinha, estou mais pretinha também pelo sol que eu tomei. Então, realmente, eu tentei simular essa prova o máximo possível, né. Eu treino em piscina aqui, e lá a gente nada naquele lago Paranauá, né, lá em Brasília. E o lago é bem difícil de nadar. A água do lago é doce, então ela se torna mais pesada, ela é mais densa, a gente afunda mais, e esse era o meu maior impasse, né, porque a natação para mim é o maior desafio, né, é o que é mais difícil para mim. E algumas pessoas já tinham me falado: "Ó, cuidado com aquele lago, o lago tem isso, o lago tem aquilo", e eu ficava sem querer me deter a essas Aos dificuldades, detalhes, aos né? detalhes. Você preferiu focar para enfrentar. Isso, é. Eu falei: "Ah, eu vou nadar", e aí eu cheguei em Brasília, e a primeira coisa que eu quis fazer foi ir nadar no lago, antes da prova, para mim sentir aquela água, sentir aquele lago. E assim eu fiz. Na sexta-feira, nós fomos nadar no lago, e a princípio eu não senti tanta dificuldade. Senti o peso da água, senti uma leve dificuldade nesse deslocamento, mas tudo bem. E aí, vamos para a prova no domingo. E aí o lago realmente foi o que foi mais difícil para mim, da prova toda, né. Então eu tive algumas dificuldades, eu tive quando a gente larga é muita gente, né, e aí às vezes um bate, você leva uma pernada, leva uma abraçada, e aí no meio disso eu levei uma abraçada que saiu o meu óculos. Eu pensei que o óculos tinha saído fora, quis ficar um pouquinho nervosa, mas o óculos estava no meio da cabeça. Eu ajustei ali, me acalmei, eu falei: "Não, agora vai". Vou me atrasar um pouco, porque já sabia que tinha perdido um tempo ali, mas, na verdade, a prova para mim só começa quando eu saio da água. Então, quando eu saio da água, aí é que eu digo: "Agora a gente vai Você se sente melhor, se né? sin isso, me sinto mais segura, mais forte". O ciclismo para mim é o meu ponto mais forte mesmo. Então, eu E qual foi o tempo que você fez essa prova no isso. geral? Aí, no geral, eu concluí essa prova em 5 horas e 12 minutos. Eu baixei meu tempo de Aracaju em 5 minutos, né, e finalizei a prova em 11ª colocada, né. Quando a gente está fazendo a prova, a gente não sabe em qual colocação a gente está, porque a gente larga ali a cada 8 segundos largam 8 atletas na água. E aí a gente só sabe realmente o nosso tempo quando a gente chega. E quem está na frente, quem está atrás também só no final. Você não tem como saber se você está na frente, se você está atrás. Mas pelo aplicativo, quem está acompanhando vai vendo ali, né. E aí quando eu estava correndo, eu falava para o Christian: "Eu tô entre as 10". Aí ele falou: "Esqueça isso, vá correr". Eu falei: "Mas eu preciso saber se eu estou entre as 10, porque a vaga". Ansiedade, né? Ansiedade. A vaga eram 7 vagas, então eu sabia que possivelmente até a 10ª ali você conseguiria a vaga, porque entre as 10 também já tem alguém que tem a vaga, então quando alguém já tem a vaga, essa vaga rola, né, a gente chama rolagem de vagas, que aí você vai passando. Quem já pegou vaga em outra prova, não pega, passa, né, a vez.
Mas aí o Christian não me falou, né? E eu correndo ali sem saber, mas eu precisava, na minha mente, eu tinha que estar entre as 10, mesmo sabendo que era bem difícil, mas enfim. E aí eu fiz uma prova muito boa, fiz o meu melhor ciclismo nessa distância, como eu falei, fiz uma corrida também muito boa e consegui finalizar a prova em 5 horas e 12 minutos. E para minha surpresa, eu cruzei em décimo, ainda teve esse detalhe que eu vou falar aqui rapidinho. Eu cruzei em décimo, e aí quando eu cruzei a linha, eu falei, graças a Deus, então, consegui, né? Consegui aquela felicidade e tal. Mas uns 20 minutos depois eu pulei de 10ª para 11ª. E aí Tá. eu fiquei Vem aquela apreensão, né? total. Eu falei, como assim? Aí quando eu fui olhar, 4 segundos. 4 segundos me separou da 10ª para a Era 11ª. 11ª. Eu falei, meu Deus, não é possível. Não é possível que eu vou perder essa vaga por 4 segundos. Jesus, não faça isso comigo, não. Enfim, e aí e fiquei, viu? Porque a premiação do Ironman, ela só começa às 6 horas da noite. E eu terminei a prova próximo de meio-dia. E eu tive que ficar com Guardar isso guardar até às aquilo 18 até o horas. final. E eu falei, Christian, não é possível. Christian, rapaz, 4 segundos, enfim. E aí eu sabia que entre as 10, algumas já tinham vaga. Mas eu não sabia que iria chegar até mim, né? Até a mim. E aí fui para a premiação à noite. E para minha grande surpresa, né, algumas, acho que foram três ou 4 já tinham a vaga, e aí eu pude ouvir Que meu legal. nome me dando essa Essa credencial, que realmente oportunidade. essa E grande é uma oportunidade. oportunidade que nos causa um orgulho muito grande, né? Tenha Exatamente. certeza disso. Eu estou muito feliz. É por isso que eu falei aqui na abertura que o esporte de peso busca dar voz, né, aos Isso. atletas, porque de repente as coisas acontecem aqui mesmo, né, com o nosso povo, com a nossa gente, né, e às vezes as pessoas esquecem de valorizar, de reconhecer. Então, esse vai ser o principal objetivo do nosso podcast. Eu estou recebendo você aqui orgulhosamente, com muita alegria, muito feliz, né, em recebê-la. E o nosso próximo episódio será com a nossa amiga Talita, né? Ah, que Talita Borges, maravilha, ela já sim. chegou em Arapiraca, Sim, né? sim. Mas foi outro destaque lá em Boston, Fantástica, sim. agora, né? E será a nossa próxima convidada. Ah, que Eu também estou muito maravilha. feliz com esses dois acontecimentos, porque, de fato, a gente não podia imaginar que uma arapiraquense, fisioterapeuta, né, empresária, saísse daqui, né, para ir nos representar lá em Marbella, na Espanha. Então, eu quero lhe parabenizar, dizer da nossa alegria. Foi muito bom tê-la aqui, muito legal. Eu acho que a gente preencheu o nosso tempo com uma conversa boa, inspiradora, né, bem produtiva, que vai servir certamente como inspiração para outras pessoas. Então, eu fico muito feliz. Antes aí do seu arremate final, eu quero abrir aqui um parêntese para fazer um registro. É uma nota que entristece muito a gente, para quem viveu, né, aquela década de 79, né, e anunciar, principalmente para o torcedor do Asa, que faleceu aos 71 anos, o ex-zagueiro Geraldo Moreira. Eu me emociono. Tem que beber uma aguinha aqui, porque eu vivi isso assim, na essência da história, né, do Asa de Arapiraca. O Geraldo Moreira jogou com seu pai, inclusive, brilhou no futebol nacional, jogou uma trajetória de Botafogo do Rio, jogador muito respeitado e admirado, né? Eu quero, inclusive, aproveitar esse momento para apresentar os sentimentos em nome do podcast Esporte de Peso aos familiares, amigos e fãs do Geraldo. Faleceu aqui em Maceió. Eu não sabia que o Geraldo estava residindo aqui na casa de um filho, né, na capital
de todos os alagoanos. Fez uma dupla de zaga aqui com Ronaldo Brito, né, que era Ronaldo Brito e Geraldo Moreira. Uma época em que o Asa teve uma história... A gente saía e estudava ali na Escola Quintela e saía do Quintela para ir lá no Campo do Amerino, Portugal, para ver, acompanhar os treinamentos do Asa e tudo mais. Inclusive jogou naquela naquele memorável participação do Asa num certame nacional em 1979. Eu tenho aqui até quando o Asa precisou vencer 5 partidas, né, jogando fora daqui, e foi lá e conseguiu esse desafio das 5 partidas, e eu tenho até aqui um desses jogos. O histórico de um desses jogos foi numa quarta-feira, 17 de outubro de 1979, e o Asa bateu Fortaleza por 2-0 aqui no Estádio Municipal, né? A arbitragem foi do Elson Rodrigues Pessoa, lá do Rio de Janeiro. A renda deu 140.340, acho que foi cruzados, devia ser cruzados naquela época, né? E os gols do Asa, marcado por Marcos Itabaiana, aos 41 minutos do primeiro tempo. E quem fez o segundo gol? Freitas Nascimento, aos 19 minutos do segundo tempo, né? O Asa jogou com Adeildo, depois Marco Antônio, Hélio, Geraldo Moreira, Zeca e Jorge Luiz. Zé Alberto, Calu, depois Carioca e Bió. Marco Itabaiana, Freitas e Esquerdinha. O técnico do Asa foi Alberto Menezes. Seu Alberto Menezes, sergipano, que faleceu, inclusive, num acidente lá no estádio de Aracaju, né? No Lorival Batista. Pois é, então, é uma nota triste, mas faz parte da história. Suzana, meu carinho, obrigado por ter vindo, tá? Prazer enorme tê-la aqui. E, assim, na medida em que as coisas forem acontecendo, volta para cá para a gente notabilizar tudo isso. Obrigado de coração. Muito obrigada, eu. Eu fiquei tão à vontade aqui que parece que nem tinha aqui os microfones, né? Nem a parte da filmagem. Mas por você ser essa pessoa, né, que você sempre foi, um amigo, uma pessoa que a gente gosta demais. Então eu me sinto assim, primeiramente eu me sinto honrada mesmo de poder Obrigado de estar coração. aqui, viu? De coração também, poder falar um pouco, né, do esporte, do que o esporte fez na minha vida e faz, e, e todo esse universo que hoje não se trata mais de uma prática esportiva, nem de algo que vem ali acrescentar fisicamente. É a minha vida mesmo. Eu digo sempre que hoje é a minha vida, é o meu estilo de vida, né? E faz parte. Hoje eu não me vejo separada disso, né? Então, assim, eu fico muito feliz em poder compartilhar isso, compartilhar essa grande conquista, né? Mas quero mesmo lhe parabenizar, viu? Quero lhe parabenizar por você ter dado início, esse pontapé inicial num projeto assim tão lindo, porque nós temos aqui muitas pessoas, né, assim, que precisa mesmo que a gente divulgue, que a gente compartilhe essas conquistas, e através disso a gente vai ajudar tantas outras, E é legal. A viu? gente vai, naturalmente, trazer algumas pessoas também Sim, a nível nacional, né? Eu já tenho conversado com algumas pessoas importantes, sim, campeão mundial, tudo mais, para vir sim, aqui. A sim. gente vai, naturalmente, fazer também esse detalhamento. Mas, assim, o meu grande orgulho é fazer isso por Arapiraca, é fazer Sim, isso pelo atleta arapiraquense, né? Você não isso. sabe o quanto eu estou feliz com a sua presença e já anunciando a Thalita Borges, Sim. né, para o próximo episódio. Episódio. Então, assim, o bom de tudo isso é a gente poder externar para o mundo inteiro, né, Sim. a importância do nosso esporte através do esporte de peso
Podcast. Isso. Um grande abraço, Parabéns. obrigado. Viu? Obrigada também, muito obrigada. Legal. Você vai poder nos acompanhar através do YouTube, no Spotify e vai lá no Instagram, inscreva-se, curta, compartilhe, contando com o apoio de Herculano Formen, no centro da cidade, Herculano Premium, na Avenida Ceci Cunha. Eu uso Herculano. Posto Terra Nossa, 2 unidades, na Brasiliana e no Nilo Coelho. Comedoria e Escritório, a melhor cozinha da cidade. Alô, Comedoria. Radar Automóveis está na rede Tá Tranquilo, Fiat é na Radar. Coleta soluções ambientais. Renove Construtora e Kika Tenório, transformando vidas, inspirando pessoas, além do queridinho da cidade. Um abraço para o seu Luiz aí, supermercado São Luís, com 7 unidades. Uma no Baixão, São Luís, na Avenida Ceci Cunha, Cacimbas, Olho d'Água dos Casuzinhas e, brevemente, mais uma unidade lá no bairro Massaranduba. Um forte abraço a todos. Obrigado sempre pela companhia.